Oi, gente, que bom que vocês chegaram aqui para nossa aula. Eu sou Viviane, a professora de vocês aqui pelo Centro de Mídias. Vamos começar a nossa aula de transformação de matéria e energia. Ouça o sinal da nossa entrada, isso mesmo, preparem seus materiais, que nós vamos fazer mais uma aula aí com uma convidada aqui para falar sobre a biomassa. O nosso diretor André está colocando na telinha para vocês um slide de apresentação. Nós estamos aqui no aprofundamento da segunda série, a cultura do solo, do campo, a cidade. Esse aprofundamento integra aí duas áreas de conhecimento, a humanidades, juntamente com as áreas de ciências, e o nome da nossa unidade curricular semestral aí é o indivíduo e o ambiente. Aqui o indivíduo vai representar a humanidade e o ambiente vai representar a natureza. Não que o indivíduo não seja um ser natural, mas como que o indivíduo influencia aí nos recursos naturais na natureza. A ideia aqui é que a gente estude, né, pensando mais no componente de física, o aproveitamento de energias oriundas aqui presentes no solo para fazer eletricidade. A gente já falou sobre geotérmicas, nós estamos na atividade 3 falando agora sobre a biomassa e mais especificamente a gente está na sistematização da atividade 3. Lembrando que a gente está com uma convidada fazendo 3 vídeos, já fizemos um vídeo essa semana, nós estamos agora na nossa segunda parte. Semana que vem a gente tem a terceira parte aí de uma palestra e vamos cumprimentar aqui a nossa convidada Ana Paula. Oi, Ana. Oi, professora Viviane. Olá, pessoal. Bem-vinda aqui à nossa aula. Eu quero agradecer que você tenha se disponibilizado a sair aí do seu trabalho e vir aqui compartilhar conosco essas coisas que você está estudando, que você está pesquisando e mostrar aqui para a sociedade, viu? Ela trabalha aqui no setor público e vai contribuir aqui com a educação pública também, apresentando algumas coisas para nosso enriquecimento aqui. Com você, eu vou deixar aqui a palavra para ela, passar aqui a nossa canetinha. E boa aula para a gente. Obrigada, professora. É um prazer estar aqui, né? Eu quero agradecer à professora Viviane aí pelo convite. Estou muito grata de estar aqui. Meu nome é Ana Paula. Eu sou engenheira florestal de formação. Eu trabalho no Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, né? No Laboratório de Bioenergia e Eficiência Energética. O nosso instituto, né, o IPT, mais conhecido como IPT, ele é um instituto centenário. Ele está aí com 120 anos, ele faz aniversário esse mês, final do mês. E é um instituto aí que trabalha com várias áreas do conhecimento, entre elas a área de energia. E aí dentro da unidade de energia a gente tem esse laboratório de bioenergia e eficiência energética, que é composto aí por vários colegas, né? Eu sou engenheira florestal, mas eu tenho colegas engenheiros químicos, engenheiros mecânicos. E aí lá a gente trabalha desde a caracterização da biomassa, passando aí por processos termoquímicos, né, que vocês vão conhecer um pouquinho daqui a pouco, que é combustão, que é a pirólise, a gasificação, e também a gente faz análise desses gases, né, e também a gente tem uma área de motores lá no laboratório, para ver eficiência e tal. Então, é um grande prazer estar aqui, né, eu comentei com a professora que a minha vida toda eu estudei em escola pública, tá? Eu sou aluna, fui aluna da rede estadual do Estado de São Paulo, então para mim é um grande prazer estar aqui, né, e poder passar um pouquinho do conhecimento aí que eu fui aprendendo com o passar dos anos, né, e continuo aprendendo, porque todo dia é uma novidade, todo dia é alguma coisa nova que a gente precisa estudar, é um problema novo que chega, um desafio novo, então é muito bom estar aqui. Então a gente já estudou um pouquinho, né, na primeira aula, a gente falou um pouquinho aí de bioenergia, a gente falou um pouquinho de biomassa, para vocês entenderem aí como é que está o Brasil, né? A gente comparou um pouco aí a nossa matriz energética com a matriz energética mundial, a gente viu que a nossa matriz energética ela é bem diversificada e ela tem muito baseada em combustíveis renováveis, né? Bem assim, hidrelétricas, biomassa, energia eólica, energia solar. A gente falou um pouquinho onde essas biomassas estão, né? Que o Brasil é um país gigante e aqui tudo que se planta dá, né? Então a gente tem aí a parte agrícola, a parte florestal e mesmo nas grandes cidades, né? A gente tem os resíduos sólidos urbanos que nós geramos, né? E aí a gente também precisa dar uma destinação melhor para isso, né? Pensando aí no meio ambiente, pensando em questões sociais. E agora a gente vai falar mais um pouquinho disso e depois a gente vai começar a falar um pouquinho sobre como que a gente pega essa biomassa e transforma ela em energia, né? Como é que faz isso? Então a gente vai ver um pouquinho aí de processos, quais são as possibilidades. Então vamos começar, né, a falar propriamente dito do conteúdo.
passando aqui, que aí é minha, né, quem sou eu. Então vamos lá, a gente estava falando na última aula dessa questão de como a gente depende da energia para tudo, né? E desde que o mundo é mundo, a gente usa energia, a gente precisa energia para todos os processos, né? Para a nossa vida, né? Enfim, para a gente poder aquecer nosso alimento, nos aquecer no inverno. Então, né, desde que o mundo é mundo, a gente aprendeu e viu a necessidade de se ter energia, né? E a principal fonte, né, desde que o mundo é mundo, é a lenha, né? Ela foi aí a base energética da civilização antiga. Então, é a lenha, né, vindo aí da madeira, né? Enfim. E foi a primeira energia dominada pelo homem. E o que a gente faz com a lenha? A gente faz várias coisas, né? Além de uso residencial, para alimentação, a gente faz o carvão vegetal, que também pode ser utilizado no churrasco do final de semana, que pode ser utilizado também pela indústria siderúrgica, que é amplamente usado aqui no Brasil, né? O Brasil é um dos principais produtores de carvão vegetal do mundo. A gente usa nas indústrias de cerâmicas, gesseiras, enfim, uma gama de possibilidades aí. Tá? E ela foi muito utilizada até a Revolução Industrial. A partir da Revolução Industrial, como a gente viu na aula anterior, a gente começou a ter uma diversificação aí de usos com outras fontes, né? Principalmente fósseis, mas a gente vê que ainda a energia oriunda, né, da madeira, da lenha, ela ainda é amplamente utilizada. E agora a gente está vendo novamente, quando a gente pega dados do nosso balanço energético nacional, que a empresa de pesquisa energética é a responsável por elaborar, a gente vê que o uso da lenha e carvão vegetal, mesmo para uso residencial, ele voltou a crescer, né? Então a gente vê que a primeira fonte mais utilizada nas nossas casas é a eletricidade, a segunda fonte, a partir de 2018, voltou a ser a lenha e a terceira fonte, o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo. E por que isso está acontecendo? Também tem uma questão econômica, né? A gente vê que o gás de cozinha tem aumentado muito o valor, né? Teve a pandemia, muitas pessoas, infelizmente, perderam seus empregos e tiveram que voltar a usar lenha em suas casas. E muitas vezes essa forma de usar lenha não é de uma forma sustentável, porque é um fogão adaptado, né? Muitas vezes feito ali pelas próprias pessoas que vão utilizar, então gera muita fumaça dentro da casa, isso pode causar aí problemas para a saúde, né, das pessoas, principalmente mulheres e crianças, que são as pessoas que ficam mais em casa e que vão buscar essa lenha. E ainda tem a questão que nem sempre a lenha é originária de fontes renováveis, né, de fontes sustentáveis, né, porque às vezes pode vir até de desmatamento, que é o que a gente não quer, né? Que a gente também tem visto números aí aumentando, né, nessa questão do desmatamento. Mas isso era só para dar uma introdução, né, e falar que a gente precisa estar atento a isso, a gente precisa estar atento, por exemplo, quando faz o churrasco, né, ele vem um selo ali ambiental, né, para falar qual que é a origem, de onde que veio esse carvão, para a gente também fazer a nossa parte enquanto consumidor, né, quando for comprar produtos, olhar o que foi utilizado nesses produtos, né, da onde que veio as matérias-primas. Isso é a nossa função enquanto consumidor, da gente estar podendo colaborar aí para ter um mundo mais sustentável. Aí aqui, para a gente fazer um resumo aí, né, dessas possibilidades da biomassa, eu trago para vocês um slide que fala da cadeia produtiva da biomassa. Porque vocês viram que tem N possibilidades, né? Então, olhando aqui para a lousa, a gente tem a questão de alimento... Ops, voltou. Tecnologia. Vamos lá. A gente tem aqui a questão de alimentos e fibras, né? E também a questão de energia. Dentro de alimentos e fibras, né, a gente tem aqui os resíduos vegetais, que a gente pode fazer tá voltando. Vou entrar aqui, pegar a canetinha para você aqui. Aula... Gente, a professora não está acostumada com isso, tá? Por isso que deu ruim, mas a gente... Aí. Agora sim. A professora Viviane me socorreu aqui. Então, voltando aqui, né, nas possibilidades aí da matriz agroenergética que a gente chama, né? Então, a questão de alimentos e fibras e a questão de energia. Então, dentro de alimentos e fibras, a gente vê a questão aí dos resíduos vegetais, o que dá para fazer dos resíduos vegetais, né, o biogás,
resíduos agroindustriais. Aí da parte de cana-de-açúcar, né, a gente faz o etanol, a gente tem um resíduo na indústria da cana que é a vinhaça, você pode fazer biogás dessa vinhaça, aí gera o bagaço e a palha, que são resíduos que podem ser queimados, né, feita a cogeração, que daqui a pouco a gente vai falar da cogeração, e gera energia elétrica, né? E também a energia que a própria indústria de a própria indústria de etanol e açúcar precisa. Aí a gente tem a parte de oleaginosas, que vai gerar o biodiesel, que a gente pode estar substituindo aí o próprio diesel ou uma parcela, né, uma mistura de diesel com biodiesel, e aí vai ficar um combustível com uma menor emissão de gás de efeito estufa. A gente tem a parte de citricultura, a gente tem a parte da pecuária, que aí vem os óleos e gorduras, né, do gado. A parte de florestas, que dá para a gente, né, a gente tem N produtos aí que vêm da floresta, celulose e papel, carvão vegetal, móveis, madeira para construção civil, e essas cadeias também geram resíduos que podem ser reaproveitados. Aí aqui mostra o ciclo, né, chega aqui na cogeração, que vai gerar bioeletricidade, energia térmica e CO2. E para tudo isso a gente, né, precisa ter políticas públicas, a gente precisa ter conhecimento e tecnologia, né? Então precisa ter pessoas aí pesquisando, né, para achar melhores processos mais eficientes, com tecnologias mais acessíveis, e nunca esquecer da parte de sustentabilidade, né? Que aí, e quando a gente fala em sustentabilidade, é um tripé, econômica, ambiental e social, né? Isso é sustentabilidade, e aí vai levar ao desenvolvimento sustentável, né? Bom, continuando, falando agora, focando na agroenergia, né? Então, o que é essa agroenergia? O que é a matriz da agroenergia? Então, ela vai envolver florestas, essa parte de óleos e gorduras que, como a gente viu no slide anterior, gera o biodiesel. A parte de florestas, a gente vai ver daqui a pouco alguns processos de transformação. Então tem a própria lenha, o próprio carvão, briquetes, a parte de resíduos aí, biogás, a parte de cogeração, a cana, né, fazendo a cogeração e fazendo álcool e também açúcar, né? Então, enfim, é bem didático isso aqui para vocês entenderem as possibilidades aí da agroenergia. Professora, posso fazer Sim. uma pergunta? No caso da eletricidade, o que a gente, dessas tecnologias, é mais a cogeração, que é o uso de algo juntamente com o combustível fóssil, numa termoelétrica, é isso? Então, aí, no caso aqui da indústria de álcool e açúcar, ou etanol e açúcar, a cogeração ela é oriunda de um combustível, de uma fonte renovável, que é o bagaço. O bagaço é um resíduo que vai ser gerado nessa indústria, e até um tempo atrás não tinha muito o que fazer com ele. Aí essa cogeração é uma tecnologia que ela vem para ser mais eficiente e para mostrar que é possível você gerar a energia que aquele processo precisa, e ainda você gera um excedente que você pode vender na rede. Então, é um processo oriundo de uma matriz renovável. Pode ter algum combustível fóssil? Pode ter, por exemplo, diesel que trator usa, sabe? Alguma coisa, alguma fonte assim. Existe uma metodologia chamada avaliação de ciclo de vida, que aí você consegue ver todas as entradas e saídas, né? Então, quanto que usou de água, quanto usou de energia, de onde que essa energia é oriunda, teve adubação, foi adubação nitrogenada lá na cana, então tudo isso entra na conta. Usou diesel no trator, na colheitadeira, então isso entra na conta e mostra o quanto que o processo é renovável. No caso da cana, principalmente a cana-de-açúcar, é um processo aqui no Brasil, existem estudos comparando com outros processos, ele é um processo renovável. Eficiente. Tá? Bom, continuando. Aqui eu trouxe para vocês um resuminho, né, porque o Brasil é vasto, né, a gente tem inúmeras culturas agrícolas, florestais, resíduos, então aqui é bem um resuminho, a gente vai olhar aqui na tela, quando a gente pensa assim, né, na parte agrícola, culturas, para biocombustíveis, então milho, cana-de-açúcar, soja, girassol, mandioca, gramíneas energéticas, por exemplo, capim-elefante. Quando a gente pensa em resíduos, né,
várias culturas geram resíduos. Então, palha de cereais, casca de arroz, o sabugo de milho, o bagaço de cana, cacho de fruta vazia, cacho de dendê, podas, enfim, é uma infinidade de possibilidades. Resíduos processados, então processamento de resíduos como grãos, casca de girassol, casca de arroz. Aí a gente vai para a parte florestal, né? Se pensar na árvore, né? Caule, a madeira como combustível, a poda de arborização urbana, a gente tem aí uma grande oportunidade. Outro dia eu estava lendo um estudo aqui da Prefeitura de São Paulo, né, que é o Plano Municipal de Arborização Urbana. São gerados aqui cerca de 50 mil toneladas de poda por ano. Então, é uma fonte aí que poderia estar não só para energia, tá, gente? Pode ser usada assim, para bancos de parques, pequenos objetos, enfim, tem uma infinidade de possibilidades. Inclusive, lá no IPT, a gente está fazendo uma pesquisa aí com o que pode ser feito com esse resíduo da poda. Aqui outros resíduos, né, da parte florestal, então da colheita, quando você vai fazer a colheita da floresta, sobra galho, sobra folha, o que será que dá para fazer com isso, né? Será que dá para aproveitar para energia? Aí a gente vai ver as características, né? Vai ver poder calorífico, enfim, uma série de coisas para ver se é viável ou não. Aí tem a parte de serragem, o licor negro, que é o resíduo que vem da indústria de celulose, aí tem a parte de resíduos orgânicos, que são os resíduos sólidos urbanos, que a gente gera nas cidades, parte de alimento de restaurante, então tudo isso, né, pode ser que tenha, e muitos têm, né, possibilidade de ser utilizado aí como energia. E às vezes tem que fazer uma pesquisa, entender melhor, ver questão de demanda, oferta, fazer análises químicas, né, caracterizar essa biomassa e para ver o melhor processo de aproveitamento. Bom, aqui eu vou deixar uma lição de casa para vocês. Eu vou combinar aqui com a professora Viviane para depois vocês atualizarem. Isso aqui é um dado do ano passado, né? A gente tem a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a ANEEL. A ANEEL, ela tem, né, uma agência do governo e ela tem um sistema de informações de geração de energia elétrica. Aí vocês entrando nesse SIGA, vocês conseguem ver hoje quantos empreendimentos estão em operação no Brasil. E você consegue ver pela fonte. Então, quantos são de origem fóssil, quantos de biomassa, quantos da parte nuclear, hídrica, eólica, solar. Você consegue. Isso aqui, gente, é muito dinâmico, muda muito rápido. Por isso que eu vou deixar essa tarefa aí, a professora vai passar para vocês entrarem lá, até para vocês verem como é que é. Eles geram os gráficos automaticamente, é bem legal. E aí vocês vão... Depois a professora Viviane vai me contar se aumentou esse número aqui, porque aqui a gente está, né, de olho na biomassa. Então, no ano passado, a gente tinha 587 empreendimentos em operação no Brasil todo. E hoje, em 2022, será que esse número aumentou? Eu creio que aumentou. Empreendimento para gerar eletricidade. Isso. E aí a gente vai ver um detalhe agora, que a maioria desses 587, eles são, aqui ó, do bagaço de cana, 411. Eles geram energia, né? Aí dá para fazer bastante exercício de física, né? Porque tem a potência outorgada, enfim, fazer esses cálculos de quilowatt. E aí vem por tipo, né? Os agroindustriais são os oriundos de bagaço de cana-de-açúcar. Aí tem a parte de floresta, que o licor negro vem da indústria de celulose e papel. Tem a parte de floresta de outros resíduos. Tem aí, ó, a parte de resíduos sólidos urbanos, professora. Já temos lá, ó, empreendimentos gerando biogás. Ano passado nós tínhamos 22. Aí, por exemplo, esse gás de alto forno aqui também ligado à floresta é a parte de siderurgia, tem a parte de lenha, já tem aí resíduos de casca de arroz. Então, vocês vão ver que é uma gama de possibilidades aqui continua. Parte de carvão vegetal, parte de biogás. Aquele biogás era de resíduos sólidos urbanos. Esse aqui é de agroindústria, que também é possível gerar biogás a partir da vinhaça, que também é um outro resíduo da indústria da cana. O capim-elefante, nós temos 2 empreendimentos no Brasil gerando energia a partir de capim-elefante. Aí aqui também outras possibilidades dos resíduos sólidos urbanos, tem biogás de floresta, tem biogás de resíduos animais, os biocombustíveis líquidos, óleos vegetais, etanol. Então, assim, eu vou deixar essa tarefa, que eu acho que é muito legal,
até para vocês conhecerem esse sistema, né, o sistema de informações de geração de energia da ANEEL, que é a nossa agência de energia elétrica do país, para vocês atualizarem esses valores, até para vocês verem a diferença. O que aumentou? Será que biomassa aumentou? Será que a gente está com mais empreendimentos? E dentro de biomassa, o que será que aumentou? Continua aumentando a parte de cana? Eu tenho suspeita que biogás, oriundo aí de resíduos sólidos urbanos, aumentou. E isso é muito dinâmico, vocês vão poder comparar esses números e vão ver que é super dinâmico. Isso é porque vai estar lá em operação, em implantação, então vocês vão ver que tem assim, muita gente trabalhando, tem a fonte aqui, ó, para vocês conseguirem entrar no sistema. Então, eu acho que é uma tarefa legal, um exercício legal aí para vocês fazerem e conhecer um pouquinho aí dessas fontes. Ana, só mais uma coisa. Quando você fala em empreendimento, você está falando de todo tipo de setor mesmo, público, privado, qualquer tipo de... É geralmente privado, né? São indústrias, né? Que estão gerando energia elétrica, né? E eles fazem o que com essa... Pode ter, por exemplo, na questão do resíduo sólido urbano, pode ter alguma parceria público-privada. E aí eles vendem? Isso tem todo um sistema, né, que é a própria ANEEL aí que gerencia, tem os leilões, né, tem a fase de leilões para jogar no sistema, porque tem um sistema interligado nacional, que é o SIM. Então tem todos os leilões para poder vender essa energia e jogar nesse sistema para abastecer o Brasil todo. Normalmente, eu não sei se você saberia dizer isso, essas gerações... normalmente é para atender o próprio país. Sim. Não tem preocupação em exportar nada disso. Sim. Eu acho que a única, assim, quando está nas fronteiras, né, tipo Itaipu, né, que gera para o Brasil e também para o Paraguai, né, aí tem outras questões, mas no caso aqui a gente está falando de Brasil. Demanda interna. Obrigada. Bom, aí continuando, agora a gente vai entrar um pouquinho, começar a explicar para vocês como que, a partir da biomassa, a gente gera energia, né? Então, tem, assim, diferentes processos, né, que vocês estão vendo aqui na tela. Só explicar um pouquinho aqui para vocês. A gente tem processos biológicos, a gente tem processos termoquímicos e a gente tem processos físicos. Os processos biológicos podem ser fermentação, pode ser a digestão anaeróbia, né? E aí a fermentação é o que vai gerar o etanol, né, é o processo que gera o etanol. A digestão anaeróbia vai gerar o biogás. Aí a gente tem os processos termoquímicos, né, a combustão, que gera gases, calor. A gente tem a gasificação, que a gente vai falar na próxima aula. A gente tem a pirólise, que também a gente vai falar na próxima aula. Liquefação, que gera hidrocarbonetos. Tem essa parte também que a gente vai falar na próxima aula, que é dos processos físicos, que é a densificação, né, que é a compactação, compactar a biomassa e transformar, deixá-la mais densa, transformar num pellet, num briquete. Tem redução granulométrica, tem pressagem mecânica. Então, assim, são infinitas possibilidades, né? E aí as pessoas estudam e vão se aprofundar em determinados temas, né? No meu caso, lá no Instituto, o grupo ao qual eu estou aqui representando hoje, né, nosso tema são os processos termoquímicos, né, especialmente a combustão, gasificação e pirólise, né, é onde a gente tem dedicado mais tempo aí para estudos. Mas existem outros grupos no Instituto que trabalham com outras áreas, como, por exemplo, os processos biológicos. A gente tem também outras equipes lá trabalhando com esse, mas o grupo específico, o Laboratório de Bioenergia e Eficiência Energética, são os processos termoquímicos. Aí aqui, de uma outra forma, né, é mais ou menos a mesma informação do slide anterior, mas também, aí aqui a gente vê de uma outra forma, né, então a conversão térmica, a conversão biológica, a conversão mecânica e que produto está dando, né, então a pirólise, ela vai gerar o bioóleo que a gente vai, na próxima parte da aula a gente vai detalhar um pouquinho mais. A gasificação é um gás, a combustão é o calor, né, a fermentação, o etanol, a biodigestão, aí o biogás, e aí aqui as aplicações, né, a que mercado que está ligado, né, então a pirólise está nos produtos químicos, a gasificação aqui, ó, calor, a combustão também eletricidade, aí vai vindo as flechinhas aqui para vocês entenderem as possibilidades e os mercados de aplicação.
O legal, só fazendo... A gente pode voltar aí bem rapidinho nesse slide? Sim. O legal, as setinhas de eletricidade, porque é o nosso foco, é observar como que a gente pode chegar na eletricidade, né? Então, tem vários processos, Sim. né? Então, Sim. depois você, estudante, pode analisar melhor esse esquema e, inclusive, escrever, né? E chamar atenção especificamente aí para a parte de eletricidade, quais são os processos que estão mais ligados aí, tá bom? Só dando esse zoom, né? A combustão gera calor, pode gerar eletricidade. A gasificação gera gás e chega na eletricidade. E a pirólise também, ó, o bioóleo chega na eletricidade e aqui o biogás também, tá? Então, são várias possibilidades. Aí, começando a estudar um pouquinho dos processos, a gente vai falar um pouquinho aqui rapidamente da combustão. A combustão nada mais é do que essa queima direta para a produção de energia, né? É um processo complexo aí que envolve reações químicas, transferência de calor, de massa, de combustível, né? Muito utilizada para queima de madeira e queima de outras biomassas, né? As termoelétricas, né? Vocês já devem ter ouvido termoelétricas, aí no caso termoelétricas a biomassa, porque também pode ter termoelétricas de outros combustíveis, né? E aí esse combustível, no caso a madeira, a biomassa, precisa ter um alto poder calorífico, que aí vai ser melhor, vai ser mais eficiente. Aí aqui vocês já devem ter visto na aula de física de vocês, esse, né, o famoso triângulo aí da combustão, né, que envolve calor, combustível e comburente, né? O combustível aí sendo... Pode ser a madeira, pode ser a biomassa, e aí tem a combustão completa, a combustão incompleta, né? A completa é quando queima todo o oxigênio, a incompleta não queima tudo, né? Vocês já devem ter visto um pouquinho aí. E aqui a gente já está quase no final, né? Para falar um pouquinho do que é a pirólise, né? Que a gente vai ver mais profundamente na próxima aula, mas só para vocês terem uma ideia, que tem, assim, vários processos aí e métodos, na verdade, de pirólise, né? Desde da carbonização, que vai gerar né? E aí aqui vocês vão ver qual que é o foco do produto, no caso a carbonização carvão, tem a pirólise convencional, a pirólise rápida, que aí o foco é gerar bioóleo, a gasificação, que o foco é gerar químicos e gás, enfim, e outros tipos aí. Tá? Então, a gente tem estudado muito a pirólise rápida, a gasificação e a carbonização, né, pelo Brasil ser um dos maiores produtores aí de carvão vegetal. Eu acho que a gente está chegando no final dessa segunda aula, daqui a pouco a gente vai ter a terceira parte. E eu espero que esse conteúdo seja bom aí para vocês, né, verem que é possível a gente usar energia de fontes renováveis, né, pensando em descarbonização, pensando em diminuir a emissão de gases de efeito estufa, pensando em economia circular, enfim, sustentabilidade. E qualquer coisa que vocês precisarem, fico à disposição da professora Viviane. Bom, gente, chegamos ao nosso fim. Eu quero agradecer a Ana por ter vindo aqui, né, colaborar com o nosso ensino público, né, e trazendo mais qualidade às nossas aulas. Vai ficar aí para vocês a tarefa de anotarem, reverem essas aulas, lembrando que a gente tem 3 destas aulas. Nossa sistematização são 4 aulas, sendo que 3 dessas a gente está fazendo essa palestra aqui com a nossa convidada Ana Paula, lá do Instituto de Pesquisa do Estado de São Paulo. Eu quero agradecer, vai ficar aí para vocês o QR Code para vocês fazerem análise da nossa aula e até a próxima. Muito obrigada.